Paz seja convosco. Amém. Amados, vamos cantar novamente o hino número 7. Breve vem o dia. É um hino muito maravilhoso, né? Que anuncia a volta do grande Deus. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos os males, agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Eu vi-se o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje estou, e seguindo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Eu ouvi-se o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Eu ouvi-se o canto dos remidos do Senhor. Amém. As palmas louvam ao Senhor. Amados, vamos abrir a Escritura no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3. E assim diz a Escritura Sagrada: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Amém. Amados irmãos em Cristo, nós estamos diante de um texto sagrado, bendito e eterno, que diz que nós servimos a Deus em espírito e não na carne. Então essa mensagem é a mensagem número 21, da terceira dimensão da primeira trombeta, né? Totalizando já 67 mensagens. E no cômputo geral, nós já atingimos a 1096 mensagens. E o título dessa mensagem, creio ser a nobre dimensão da fé. E aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Hoje é dia 12 de Tammuz, né? Quarto mês lunar, né? 101º dia do quarto ano lunar da última semana de anos do oitavo silêncio. E a última mensagem que aqui ministrei para os irmãos falava sobre um relacionamento entre o tempo e os selos, né? Então, exatamente essa mensagem, ela nos canaliza no que foi fundamentado naquela mensagem, mas nos canaliza para uma visão muito escriturística e acima, né, de pareceres, conceitos, ideias e teorias eclesiásticas, né? Porque a mensagem ela é esclarecedora, né? A mensagem ela não tem ligadura com crenças, com dogmas,
e costumes de igrejas. Não, ela é um assim diz o Senhor. E não se capta a mensagem pelo intelecto humano. Capta a mensagem espiritualmente. Porque Deus é Espírito. Bom, então vamos lá. Vamos meditar profundamente essas coisas. Então veja que o profeta Paulo está dizendo para não confiar na carne. Mas olha o versículo 4. O que o profeta fala? No 3, 4. Né? Vou abrir aqui. Ele nos coloca num patamar tremendo. Olha o que ele fala. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Porque Paulo, ele também foi circuncidado no 8º dia. Está aqui, ó. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele era fiel a, vamos dizer assim, a lei, ao judaísmo, né? Ele era fiel. Mas Jesus veio para magnificar a lei. Jesus não veio para anular a lei. Deus não anula os seus feitos. Né? Deus determina dispensações, Deus determina dimensões. Né? Ele determina na sua própria escritura. No dia de Paulo, a circuncisão da era, e a incircuncisão também. E aqui ele fala que a circuncisão é adorar a Deus em espírito. Bom, então, amados irmãos em Cristo, não há como adorar a Deus na carne, através do vestido carnal. Por quê? Porque o vestido carnal, ele pertence ao domínio da sujeição das paixões. O vestido carnal. Já o homem espiritual, não. Ele é vestido pela mensagem. Então a mensagem alimenta o homem espiritual. Por isso que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, e não na carne. E Paulo está falando aqui dos filhos de Deus. Que há uma diferença grande no vestido carnal do judeu e no vestido carnal do gentil. Nós éramos gentios, mas hoje nós fomos transformados pelo Senhor. Então, amados irmãos em Cristo, a adoração a Deus em espírito, ela foge da dimensão da carne. Porque a carne está sujeita a erros, a falhas gritantes, porque nela habita o pecado, o imã da morte. O pecado é que gera a morte. Então vejam bem, o profeta Jeremias, lá no capítulo 17, versículo 5, se não pode abrir a Bíblia aí, 17, 5, ele fala: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Olha que porção escriturística interessante. Eu tomo a liberdade de assim expressar. Né? Muitos entendem que eu não posso confiar naquele outro homem, em outra pessoa. Não, irmão. Aqui Deus está nos revelando o seguinte: o homem espiritual, o homem interior, não pode confiar nesse homem carnal. Que esse homem carnal pode fazer com que o homem espiritual venha a cometer uma transgressão. Então é uma luta muito grande do homem interior com o homem exterior.
O homem exterior ele vai se degradando, ele vai se degradando, ele vai, entendeu? Se aniquilando. Mas o homem espiritual não. O provérbio fala que o coração dorido, ele pode provocar o quê? A saída do espírito, do homem espiritual. Então, o templo do Espírito Santo de Deus também não pode ser o homem carnal, não pode ser esse vestido carnal, né? Esse tabernáculo, né? Sujeito a corrupções. Né? Então, o homem interior, ou seja, o homem espiritual, ele não pode se deixar dominar pelo homem exterior, que é o vestido carnal. Então, na dimensão do vestido carnal, né, não há bem algum, isso diz o profeta Paulo. Como então confiar nessa força carnal? Se nela não há bem algum, se nela não há vitória. Mas Paulo falou, santificai o corpo, a alma e o espírito. Mandou santificar o vestido carnal, que é o homem exterior, e o homem interior. Então, quanto mais eu mortificar a minha carne, mais força terá o homem espiritual. Eu vejo os irmãos estão no vestido carnal, senão poderia haver. Né? Agora, vejam bem, os israelitas, eles tinham algo glorioso neles. Deus deu uma dádiva para eles, que foi a terra. Eles tinham uma terra deles, para adorar a Deus em espírito e até na própria carne. Que quando era sábio Israel, toda a nação cumpria na carne e no espírito o dia do sábado. Nas 3 festas, né? Festa dos pães alvos, Pentecostes e festa tabernáculo, toda a nação cumpria aquilo. É claro, até que veio a apostasia e eles abandonaram Deus para amar o mundo pecaminoso e perdido. Mas eles tinham esse privilégio. E Paulo anelava, ou seja, desejava ardentemente ver os filhos de Deus, conviver com os filhos. Por quê? Os filhos estariam nesse mundo gentil, entendeu? Servindo a Deus, como diz a Escritura, em espírito e em verdade. Porque nós trabalhamos para os gentios, nós precisamos comprar o alimento dos gentios, e assim sucessivamente. A nossa carne, o vestido carnal nosso, está ligado ao mundo gentil. Por isso que as paixões do mundo gentil vêm com muita força sobre nós. E nós vivemos a hora e o poder que as trevas se agigantam. O mundo jaz do maligno. O mundo está, o planeta está em estado de blasfêmia declarado contra Deus. Então, meus irmãos em Cristo, né? Agora, Romanos 7,18, o profeta Paulo, usado pelo Espírito de Deus, disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Então, como que a gente pode afirmar que a nossa carne é templo do Espírito Santo de Deus? Se nela não habita bem algum, não tem nada de bom nela, como é que ela vai ser o templo do Deus Todo-Poderoso? Não tem como. Mas ela é um templo, onde está o homem espiritual. E o homem espiritual luta para deixar esse templo, sair desse templo, para estar com o Senhor para sempre. Então, o vestido carnal nos separa do amor de Deus. É uma separação. E o nosso espírito quer deixar esse corpo para estar com o Senhor. Então, irmãos, é muito interessante. Agora, vejam bem, vamos fazer uma inferência. Né? Nós
nós estamos aqui no mundo gentil. Nós não somos como os israelitas, que tem uma pátria, que ele também não cuidou, não zelou, não honrou, e ele perdeu, porque lá o gentil tomou conta de tudo. Né? Israel é pisada pelos gentios, como diz a Escritura, seria pisada, né, pelos gentios. É o que ocorre. Israel participa de jogos, de competições internacionais, está ligado à ONU, está ligado à Organização das Nações Unidas, está ligado à OTAN. Né? É a OTAN que fala isso, OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é assim. Está ligado a isso, aquilo, aquilo outro. Está ligado a essas festividades de rainha do universo, tantas coisas. Mas, então, simplesmente, Israel apostatou da fé e amou um mundo perdido também. E hoje, quem governa Israel não é o verdadeiro israelita, é o falso. Nós já falamos isso aqui várias vezes. Mas o grande relógio de Deus é a volta dos verdadeiros judeus para Israel. E Paulo queria ver como se posicionariam os filhos de Deus, os eleitos de Deus dessa hora. Ele anelava, está lá no capítulo 8 de Romanos. Agora, irmãos, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, né, o profeta Paulo, ele fala algo assim muito sério, algo assim. Bom, você vê que toda a escritura é uma seriedade fora do comum, né? Não é força de expressão nossa. O apóstolo Paulo, ele fala aqui, vou pegar aqui. Olha o que diz. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da carne, da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ora, portanto, o templo de Deus é o homem espiritual, não é o vestido carnal. Não. Mas nesse vestido carnal pecaminoso está o templo, que é o homem espiritual. Vestido da mensagem. A mensagem veste esse homem espiritual. Abriga o homem espiritual na luta contra o vestido carnal. Há uma luta muito grande. Então, meus irmãos, dessa forma, no mundo gentil, está o quê? A dimensão do vestido carnal. Está ligado ao mundo. Tá? Nós habitamos, né, no mundo gentil. Entendeu? Mas a nossa adoração não é carnal. Nossa adoração é através do homem espiritual. Mas nós temos necessidades carnais. Nós temos necessidade, sim. E nós temos que suprir essas necessidades carnais. Então, nós estamos sempre, vamos dizer assim, se colocando numa posição de ataque do inimigo sobre nós. E nós vamos lá no meio do mundo que é caminoso, nós estamos trabalhando lá, nós vivemos lá. Nós somos sujeitos a paixões. Olha a mídia aí. A mídia é uma coisa tremenda. É tão domínio. Total. Domínio. E ela canaliza o povo para o estado de blasfêmia. Por causa das grandes alegrias amaldiçoadas da carne. Há muita alegria, mas amaldiçoada da carne. E isso tudo pode vir a ferir, né, ou colocar o homem espiritual numa situação de perigo. Por isso que Paulo fala, irmão,
aquele que está em pé, cuida para que não caia. Se está em pé, é porque pode cair. Ele não falou, aquele que está caído, cuide para não cair. Mas está caído. Então com quem que Paulo está falando? Com os eleitos dessa hora. O profeta Paulo. Aquele grande homem de Deus. Aquele que está em pé, cuida para que não caia. O que é a lei de Moisés? A lei de Moisés é o retrato fiel do que é o mundo gentil. A lei de Moisés, ela revela o que é o mundo gentil. Um mundo perdido, pecaminoso. E a terra que eles entraram ali, ela estava nessa dimensão. Alguns criticam Deus, mas como que Deus tirou todo aquele povo? O povo já morava ali. Mas quem que é o dono da terra? O Senhor Deus. Não é o índio, não. É o Senhor Deus. Ele que é o dono. Então, na terra dele, ele coloca o povo que ele quer. E o povo que elegeu para honrar o seu nome foram os hebreus, o povo hebreu. E esse povo foi para lá. Então, Deus tomou nada de ninguém. Ué, foi ele que criou. Então, não houve injustiça, não houve nada. Houve uma determinação. Hoje, a partir de hoje, quem vai ficar aqui é esse povo. E acabou. E amém. Ué, não é verdade? Então, meus irmãos em Cristo, o templo de Deus é o homem espiritual. Há um conceito que quando alguém fala em outras línguas, ele está batizado no Espírito Santo. Mas o profeta Paulo fala em Romanos 11, 29, que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E diz o Salmo 68, 18, que ele subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons para os homens e até para os rebeldes. Possuir dom não significa que a pessoa seja um eleito do Senhor. Não. Não tinha aquele cantor aqui no Brasil, não lembro o nome agora, cantor, é só o que faleceu aí agora, Calbi Peixoto, disse que tinha uma voz maravilhosa, um dom, né, de fazer a plateia chorar, sei lá o quê. Sim, mas ele era arrependido? Eis a questão. Dom, o senhor pode ter, mas, o que diz Mateus 7? Que a gente conhece a árvore pelo fruto, não é pelos dons. Então nós temos que buscar no Senhor, diuturnamente, a todo momento, os frutos do Espírito Santo, que esse nos santifica. Está lá em Gálatas capítulo 5, né? Eles nos santificam. Porque o dom não há necessidade da pessoa ser santificada. Ele manifesta. E Deus também fala em Tessalonicenses que enviaria o espírito de erro para que crescem na mentira e negassem a verdade. Não é verdadeiro porque eu falo línguas estranhas que eu sei baseado no Espírito Santo. Não. Não. Então o que é o batismo do Espírito Santo? A transformação total desse vestígio carnal num corpo incorruptível. Isso está em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, né? Podemos até ler, né? 3, 21, aí de Filipenses, aqui, ó. Aqui. Capítulo 3, né? Olha o que diz. Vamos ler o 20 também. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aqui sim, esse que é o batismo do Espírito Santo. Como que nós somos batizados no Espírito Santo e estamos sujeitos a paixões? Quem é batizado no Espírito Santo não está sujeito a paixão nenhuma. Ué, claro que não.
Ou então, Filipenses 1,6, não está certo? O que diz Filipenses 1,6? Olha aqui. 1,6. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ora, essa obra vai ser aperfeiçoada até o dia de Jesus Cristo, significa que essa obra possui imperfeições, mas ela vai ser aperfeiçoada. Nós vamos deixar esse físico carnal pecaminoso e ocupar um corpo celestial incorruptível. Aí sim, viver nessa cidade que está nos aguardando. Então, irmãos, em Cristo, é muito interessante essas coisas, né? O tempo de Deus não é o vestido carnal, e sim o homem espiritual. Então, dessa forma, crendo dessa forma, eu tenho certeza que nós somos alinhados com a Escritura. Nós não estamos criando nenhum ismo, né? Não estamos criando nenhuma doutrina, não, de forma alguma. Nós estamos vivendo o assim diz o Senhor. Os israelitas possuíam, como disse, uma pátria terrena, né? O que lhes facultava viver em espírito e até na carne. Mas a partir do momento que eles apostataram da fé, nem espírito estão vivendo a mensagem. Israel apostatou, Israel caiu. Mas diz a Escritura que o Senhor Deus os levantará. Deus os resgatará. E eles voltarão a habitar na terra que Deus prometeu a Abraão, a Jacó, a Isaac e a tantos homens de Deus. Nós, os eleitos nessa era, apenas adoramos a Deus em espírito, porque na carne nós não conseguimos. A nossa carne está num domínio gentil, concorda? Amém? Está no domínio gentil, como que não? Você é funcionário da empresa tal, que o dono dela é um gentil. Então, nossa carne não pode ser templo do Espírito Santo de Deus. Olha o que diz São João 4,24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então como é que eu vou adorar a Deus na carne? Se fosse pela carne, estaria aqui. E o próprio profeta Paulo falou, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Interessante, né? Agora olha aí, 2 Coríntios 4,16. Por isso, não desejamos, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior continua e se renova de dia em dia. Mas o que renova esse espírito? A mensagem do tempo do fim. Ela que vai renovar nosso espírito, ela que vai nos mostrando os ardis de Satanás. E nós vamos superando uma etapa aqui, superando outra etapa ali, né? Entrando em outras dimensões, enfim, através da adoração a Deus em espírito e em verdade. Então, meus irmãos, a gloriosa mensagem que vivemos é que fortalece o homem interior. Sem ela, nós estaremos perdidos, né? Então, é ela que nos fortalece nessa luta contra as paixões que podem envolver e envolvem o vício carnal, né? Então, Filipenses diz que nós seremos transformados. E Paulo fala em Coríntios, no abrir e fechar dos olhos. Aí está o batismo no Espírito Santo. Que temos? Sempre que a gente chega à conclusão que aquela mensagem, a última que nós ministramos, né? Aquela ligação entre o tempo e as dimensões e os selos, né? Que coisa bendita foi aquilo? Por que ela abriu? Ainda bate o nosso entendimento. E vamos mais longe. Os selos estão ligados às vestes sacerdotais. Os selos estão ligados às eras da igreja. Os selos estão ligados aos filhos de Deus.
E nós estamos vivendo o quê? A voz do sétimo anjo. Que quando ele viria, o segredo seria descortinado. Está lá em Apocalipse capítulo 10, hein? Versículo 7. Nós estamos vivendo dias das vozes dos sete trovões. Não se trata de nenhum ismo, não se trata de uma outra denominação. Não! Da grande verdade para a qual o mundo está cego. Ele falou em São João, né, que ele habitava com os apóstolos e estaria neles, mas que o mundo não poderia recebê-lo. Mas que neles ele habitaria. Amados, eu tenho plena certeza que nós estamos no caminho certo. Porque nós temos examinado as Escrituras, como está lá em Atos 17, versículo 11, hein? Que aqueles irmãos de bom grado examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram assim. Não nos importa o que alguém falou, o que alguém disse, o que alguém escreveu, alguém comentou. Não. O que nos importa é o assim, diz o Senhor. Olha, prestando atenção, diz o Senhor. A imagem e a sombra. Oh, louvado seja Deus. Nós temos que levantar a mão para os céus, gratos a Deus, por ter enviado um profeta nessa era de imoralidade. E esse profeta nos conduziu, aleluia, à volta à originalidade da palavra. Não somos melhores que ninguém, mas Deus achou graça em nós. E nós somos dispostos a renunciar tudo para servir a Deus, em espírito e em verdade. Não estamos aqui contra ninguém, condenando ninguém, não, e nem também nos colocando como os melhores. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus achou graça em nós. Amém? Amém. A igreja pode receber isso? Amém? Amém. Irmãos. Então, Deus achou graça em nós. E esse vício carnal é o grande inimigo nosso. Ó inimiga minha, disse o profeta. Então, queridos irmãos, quando nós vamos ao mundo, para nós saciarmos a nossa carne, em algum aspecto, nós podemos nos tornar vulneráveis. Mas se nós estivermos firmes na palavra, evidentemente que não cairemos. Mas é Deus, Senhor, o justo cairá 7 vezes e o Senhor o levantará. Aí Jó, que coisa tremenda foi Jó. 7 ataques contra Jó, mas Deus o levantou. Jó renunciou tudo por amor à verdade. Que Deus nos guarde no seu grande amor e creio, nós estamos no caminho certo. Amém? Amém. Fiquem com Deus e creio que o Senhor muito falará por nós. E nós não conhecemos nem a metade daquilo que ainda está por ser revelado. Fiquem com Deus e tenham uma boa noite na paz do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo.